Bom dia, quem tá aí? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma quarta-feira com o nosso Um Dedo de Prosa e aguardando a entrada, vamos sugerir aqui, e aguardando a entrada da Berenice. Então, para quem estiver passando por aqui pela primeira vez, bom dia, Elo. Esse aqui é o Um Dedo de Prosa, o encontro das quartas-feiras com os associados e as associadas da Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos. Então, hoje nós já está entrando aqui pessoas que já foram entrevistadas, a Heloísa, a Tânia, a Maísa, olha lá, tá todo mundo sentando na primeira fileirinha para ouvir a Berenice, certo? Sem dúvida nenhuma. Olha, eu não vou mentir para vocês. Hoje o desafio é grande, porque 70 anos, olha a quantidade de páginas de anotação que tem aqui para entrevistar a Berenice em 30 minutinhos. Pensa num desafio. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não sei cadê a Berê. A Berê entrou agora, ó lá. Vamos lá chamar a Berenice aqui. Cadê, Berê? Você aqui, ó. Aê! Eu. Tic-tac, muito obrigada. O cabelo vai crescendo, gente. No final dessa pandemia aqui, vamos ver o que vai acontecer, onde vai estar esse cabelo. E chegou lá, a Maísa Eu reservou a primeira cheguei. fila. Bom Tá dia, boa? Berê. Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo e com você? Também tá bom. Tô Então, tudo bem também comigo. então Tá muito viva! linda a imagem? A imagem para mim tá boa. Para vocês que estão Boa. assistindo aí, como é que tá a imagem? Tá boa a imagem? Não, você tá bem. Eu que tô me achando meio escura, mas acho que se trair tá bom, tá bom. Não tem problema. Berê, eu comecei dizendo aqui que o desafio é grande, porque ó, tem umas 6 páginas de anotação aqui. Nossa, é vida que não acaba mais, né? Olha, Ainda bem que não acaba. ainda bem que não acaba. É vida que várias vezes já ficou por um fio, né? Então, Isso. a gente vai trazer um pouquinho disso. Fiquei pensando também, para quem não sabe, durante o processo da formação em aconselhamento biográfico, nós temos que fazer a biografia de um colega. E fiquei refletindo aqui como deve ter sido interessante, como eu, se eu tivesse sido sua colega na primeira turma de aconselhadores biográficos, como teria sido precioso poder fazer a sua biografia. Como isso não Ah, foi possível naquela época, eu estou sentindo que eu estou com um presente muito grande agora nas minhas mãos. E deixa eu ver se vai dar certo um negocinho que eu preparei, Berê. Deixa eu ver aqui. tá. Aham, vamos lá. Deu É certo? surpresa. Deu. Gente, essa daí é a Berê. Eu não sei se está dando para me ver, tá? Mas se vocês estão. Não, agora você sumiu. Não, você tá aparecendo, sim. Eu estou aparecendo? Sim? Uhum. Angélica, o tema é a vida da Berenice von Huckert, a filha da Lígia e do Fernando, a irmã do meio. Ela fica entre o Ernesto, que era 2 anos mais velho do que ela, e a Bernadette, que era 3 anos mais nova. Eu vou fazer uma pequena introdução, Berê, se você me permite. Permito, claro. E aí eu vou dar a palavra para você, que eu sei que é você que as pessoas querem ouvir. Mas uma imagem e uma tônica, como a Berenice trouxe também, e eu vou pegar aqui uma frase dela, que é: eu sempre fui muito fraca. Vocês vão ver a questão de saúde que a Berenice traz, mas
como dessa talvez fragilidade de uma saúde, da saúde, surge e emerge essa mulher que agora está na minha frente aos 69 anos de idade, com uma força, com uma estrutura, com uma persistência e com um caminhar que eu tenho certeza que eu não estou errando em dizer, já deixa um legado para a antroposofia diante de tudo que essa mulher semeou. Então, hoje, tem gente que faz analogia com o museu, né? Museu, é isso, é aquilo, mas nós vamos ter a oportunidade de hoje conversar com uma pessoa que é a memória viva, não só da antroposofia, do aconselhamento biográfico, mas em especial da própria ABAB. Então, Berenice, bem-vinda e vamos lá para o seu primeiro setênio. A menina que nasceu em Barbacena, mas Heloísa que está aí, ela queria ter nascido era em Niterói. Queria ter nascido em Niterói. Achei muito interessante começar a contar a minha história logo depois de Heloísa, que eu falei assim, tem um monte de coisa que a Heloísa já falou por mim. Então, eu queria ter nascido em Niterói, porque meu pai é carioca e a minha mãe é gaúcha. Minha mãe é essa aí que está comigo nessa foto primeira, com eu, no meu aniversário de 1 ano. Então, esse meu aniversário de 1 ano foi em Niterói, porque a família do meu pai, depois de um certo tempo, se mudou para Niterói. Então, a minha infância toda foi passada lá, na praia de Caraí, na praia de Ingá, que naquela época eram praias boas e limpas, né, e bonitas. E era a grande praia do momento de Niterói. Então, meu sonho dourado era ter nascido em Niterói. Mas aconteceu, na verdade, eu ia ter nascido no Rio ou em Niterói, talvez, não sei, porque a minha mãe, meu pai foi transferido para Barbacena para fundar o antigo chamava IAPC, que é Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. E ele foi para lá para ficar de 10 anos. Então, em realidade, eles não conheciam muitas pessoas. O meu irmão mais velho já tinha nascido no Rio. Então, eles estavam em Barbacena há pouco tempo. E a programação era que eles iriam para que eu nascesse lá no Rio. Mas eu resolvi nascer antes. Então, eu nasci de 8 meses. E é uma coisa muito interessante que, apesar de eu ter a pressa de nascer, de chegar antes, na hora H mesmo, eu não queria sair. Então, meu parto teve de ser de fósseis. Minha mãe falou que foi um parto muito complicado, muito difícil. E eu nasci com o umbigo erguinhado. Então, esse meu umbigo ele caiu quando eu tinha mais de 1 mês. E o pediatra tinha que ir lá em casa para fazer curativo, porque sangrava. Então, assim, eu já nasci com esse limiar da morte, que é uma coisa que me acompanha muito e que eu penso muito o que será que significa isso. Né? Eu estou sempre, as minhas doenças não são assim uma gripezinha qualquer. Né? Eu sempre, quando adoeço, é uma coisa assim bem complicada. Então, eu nasci lá, né? Depois em Barbacena, e a vida inteira morei lá até sair para a faculdade. E meu pai, que foi para ficar de 10 anos, ficou a vida toda também, né? Se radicou lá e fez uma vida lá, social e de trabalho também. Depois, e a minha mãe também trabalhava na mesma repartição que meu pai. E isso numa cidade pequena do interior de Minas, naquela época, né, que devia de ser, né, eu nasci em 51, mas assim, nesse período, não era normal a mulher trabalhar fora. A mulher, ela era do lar. Ela ficava em casa, ela ficava cuidando da família, ela ficava fazendo comida, essas coisas, né? E a minha mãe não fazia isso. Minha mãe, ela saía para trabalhar. Ela trabalhava de 12h às 6h, de manhã ela ficava em casa, mas a gente sempre teve uma empregada e teve uma babá. Então, minha mãe não era muito dos serviços domésticos. Tanto que eu nunca aprendi muito nada dessas coisas e até hoje, na verdade, também não gosto. Pode não Então, quando eu tinha... gostar, Berê, pode não gostar, mas que você se virou nos 30 lá para frente no Centro Paulos, você se virou nos 30 muito bem, né? Pois é, mas foi uma artimanha que depois, daqui a pouco, eu vou contar, né?
É, mas então, quando eu tinha 3 anos, a minha mãe, então, éramos nós três, nasceu minha irmã mais nova, e minha mãe, como ela tinha que sair para trabalhar, ela pegou e me colocou no jardim da infância. E que era também, era um jardim de infância, era um colégio de freira, e meu irmão já estava lá, né? Então fui eu e ele. Mas também não era muito, não era um jardim igual hoje é o ensino infantil, que toda criança vai. Porque como as mães ficavam em casa, as crianças ficavam com as mães e só ia para a escola quando tinha 7 anos. E eu fui para o jardim. E era uma coisa interessante que eu tinha assim, eu tinha um misto de uma extrema satisfação da minha mãe ser uma pessoa diferente, trabalhar e não ter essa vida de toda mãe, né, que é tomar conta de criança, de família e de casa e de comida. Eu tinha uma extrema satisfação, achava isso o máximo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia falta, né, daquela mãe que eu via que as minhas coleguinhas todas tinham lá a mãe presente. Então, isso sempre me acompanhou muito, essa dualidade, né, entre ter uma enorme satisfação, um orgulho, uma coisa assim, né, como se fosse um diferencial, e ao mesmo tempo essa falta que fazia da presença dela, mas ela estava em casa também até meio-dia, não é que ela estava totalmente fora. E quando meu irmão então vai para o primeiro ano primário, eu fico no jardim, eu chorava muito, eu era muito chorona. A vida inteira foi muito chorona. E aí eu chorava muito, aí a madre superiora da escola me colocava junto do meu irmão no primeiro ano. Então eu acabei assistindo as aulas do primeiro ano, eu ficava do lado dele, e na hora do recreio também, eu não brincava, não. Eu ficava só sentada do lado dele o tempo todo. E ele também acabava que não brincava, porque se ele saísse de perto de mim, abria o berreiro, né? Então foi assim, a minha infância foi desse jeito. E a gente passeava muito. é, Normalmente, assim, meu pai que levava a gente, né? Na praça, no balanço, na gangorra que tinha na praça, tinha todos esses brinquedos, andar de bicicleta. Então, essas coisas todas, eu fui uma criança muito urbana. Mas a gente tinha esses passeios. E naquela época tinha muita essa coisa de visitar. Então eu adorava, assim, final de semana a gente ia visitar, amigos, visitar conhecidos, visitar as pessoas, a gente ia na casa das outras pessoas e aí ficava brincando lá, né? Então foi uma infância de muita brincadeira, nós éramos muito agarrados um com o outro, né? Nós éramos três filhos, assim, bem unidos, né? A gente brigava muito, mas era muito unido. E muitas vezes a gente ficava sozinho em casa também, quando um pouquinho maior. Às vezes a empregada ia embora e durante um período até arrumar outra pessoa, a gente ficava sozinho em casa. E minha mãe prendia a gente lá no portão, fechava o cadeado, e aí nós aprendemos a pular o portão, né? Então a gente pulava o portão, ia para a rua, que tinha uma vizinha lá, baiana, na frente, que tinha não sei quantos filhos. A gente ia lá brincar com essas crianças e quando era chegando quase na hora da minha mãe voltar, a gente pulava o portão de novo, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, com essa vozinha mansa, esse jeito todo fofo, aprontava quando era criança. Aqui, Aprontar. aqui eu quero trazer para vocês também, quando a Berenice fala das questões da saúde, e eu vou pontuar algumas coisas, mesmo que elas passem despercebido, eu fui anotando, ela tem pelo menos quatro vivências fortes nessa questão do limiar. Então, a primeira delas é essa, a questão do nascimento, que nasce prematura e tem esse umbigo que inspira muito Herniar. cuidado e que é difícil de cuidar e tudo mais. E também, né, nesse período da primeira infância, ela pega febre aftosa e tem febrão de 40 graus, uma coisa muito forte. E tem aqui algo que eu achei bem interessante, porque ela achou bacana ser cuidada pelo veterinário. O pediatra foi, né? O médico foi lá, viu o que ela tinha, não sei o quê.
Mas como foi detectado que as vacas ali da região estavam com doença, não sei o quê, o veterinário ia visitar, ver as vacas e ia visitar a Berê. E a Berê falou, bom, guardei o nome aqui, o doutor Timburimbá. Timburimbaia. Então, Era, eu achei engraçada a menina pequena lá também achar o máximo ser cuidada pelo pelo veterinário. veterinário. Não só fui cuidada pelo veterinário, como eu tomava o mesmo comprimido que a vaca. Tomava um quarto, ou menos de um quarto, não sei. Mas ele ia lá ver o estado da vaca e ele ia acompanhando a partir do que a vaca ia melhorando, o que ia sendo dado, não sei o quê. Ele ia cuidando de mim, porque naquela época comprava o leite direto do leiteiro, né, que vinha da fazenda. Mas, Berê, Então era um leite gordo. aqui eu queria que você contasse sobre os delírios. Um deles especificamente, que eu acho significativo e importante. Então eu tinha muito delírio, que era uma febre de 40, 42. Eu lembro assim que minha mãe ficava lá com compressas de água na minha testa e imediatamente fervia, né, o pano. E aí eu tinha um delírio que era assim, Deus tinha me dado a bola do mundo. Eu estava estudando para fazer primeira comunhão. Então Deus tinha me dado a bola do mundo e eu ficava naquele desespero segurando aquela bola e eu não aguentava. E aí eu falava com ele assim, mas eu não aguento esse peso. E aí ele falava para mim assim, não, mas você tem de tomar conta do mundo. Era isso, mas era uma coisa assim repetitiva. Né? Eu sentia assim, eu com aquela bola enorme que me tampava o rosto todo, eu não via nada, só aquela bola que era o mundo, eu falando que não aguentava e ele me falando isso, né? Isso foi uma coisa assim que ficou muito marcada na minha vida, porque eu fiquei com esse delírio muito forte, assim, tudo, o que, que é isso, né? Que bola do mundo é essa? Eu queria entender o que, que significava esse delírio. Berê, Eu acho que ele veio muito em função do que eu estava aprendendo no catecismo, acho que mas Mas você hum, não, olha, eu acho que tem muita gente que está aqui assistindo a gente que já conhece a tua história. E se a gente for, não sei, aqui eu vou tomar uma liberdade, mas para mim, o que você representa hoje dentro da antroposofia, dentro da BAB, dentro do aconselhamento biográfico, eu diria que aquilo que você, em delírio, intuiu, você fez com muito cuidado e com muito zelo, porque se a gente for chamar o nosso mundinho antroposófico, esse nosso, de um mundo, você carregou e carregou com muita maestria e com muita beleza. isso eu às vezes penso também isso, porque quando eu entro numa coisa, eu entro mesmo, né? Então eu me dedico o máximo que eu posso e tento fazer o meu melhor. Então aí eu tive esse momento, né, que foi na primeira comunhão, e aí foi nesse ano também essas fotos que estão aí, também foi quando eu estava com 8 anos. Então, nesse mesmo ano que eu tive a fitose, logo depois que melhorei, teve esse carnaval, que eu estava fantasiada de baiana junto com a minha irmã, que a gente ia no matinê, né? E teve um concurso e a gente recebeu o primeiro prêmio da fantasia. Depois com as bonecas, e eu tinha essa boneca que eu adorava, né, que a gente chamava da boneca grande. A minha chamava Cleia e a da minha irmã chamava Bárbara. E depois o outro, que são nós três, né? Também isso tudo na mesma época. Bom, e não dá para ver na foto, mas não dá para talvez ver agora aqui no vídeo, mas a Berê tá de mão dada com o irmão, tem um toque nas mãos dos irmãos, então acho que demonstra bastante esse carinho. Aí agora vamos É, para esse seu interesse pelo social, que tem como matriz ou como inspiração a sua própria mãe e o trabalho que ela faz social com engraxatos, recuperando os meninos, como que isso permeia você até hoje? então, minha mãe sempre trabalhou, né, com essa questão da população carente. Ela trabalhava como voluntária, ela fazia porque gostava, né? Depois ela criou lá em Barbacena um clube de engraxate. Minha mãe, quando era nova, ela fazia parte de uma congregação eucarística
que era lá do vigário da paróquia que ela morava, que era em Marechal Hermes, que era uma vila militar, que a família da minha mãe, meu pai, o irmão dela é militar do Exército. Então, ela era com Dom Helder Câmara, depois foi Dom Helder Câmara, né? Que era o vigário da paróquia. Então, ela trabalhava com ele. Então, minha mãe desenvolve uma questão social muito grande. E aí, ela lá em Barbacena, ela começa com esse trabalho social e eu ajudava ela. Eu adorava ajudar, né? Nós todos participávamos. Então, no final de semana, meu pai tinha um Dolphine, a gente pegava o Dolphine, ia para as vilas, e minha mãe ia lá, ficava o dia inteiro na vila. E depois ela cria esse clube, que é o clube de engraxate, que ela trabalhava com menor, com os meninos, né? Que eram os meninos menores, carentes. Então, tinha esse trabalho do engraxate, que era muito interessante. E aí isso tudo seria assim, um assunto por si, porque é muito complexo e muito profundo esse trabalho todo que ela desenvolveu com essa educação e recuperação desses meninos. Naquela época não existia droga, não existia nada, eram coisas assim mais leves, mas era mais a pobreza mesmo, né? E depois ela entra num trabalho, isso aí eu já estava mais ou menos com 15, 16 anos, 17 por aí, ela entra na justiça gratuita, na vara de família, né, como assistente social, mas tudo isso gratuito. Ela fazia voluntário. E ela levava para casa os processos que ela tinha de. Então, vem aquele monte de petição de processo para ela dar andamento nos processos e depois o juiz só assinava. E aí era decreto de abandono, ação de alimento, também assim encaminhamento de menino que precisava de fazer recuperação judicial, né? E é quando você Porque não começa podia a ficar auxiliar. preso. É aqui que você Porque depois. auxiliar datilografando, gente. E aí eu fazia datilografia. Eu, eu fazia o curso de datilografia, então eu datilografava. Minha mãe deixava, enquanto ela, na hora que ela ia trabalhar, ela deixava tudo que eu tinha que datilografar, que seria aí eu punha aquele papel, né, que era o papel jurídico, que tinha tudo escrito, e nas linhas que tinham em branco, eu punha acho que é como se fosse um diagnóstico, né, o resultado da. Hein? E preenchia o material e fazia o que precisava Preenchia fazer. tudo. Então, assim que eu. Mas aí eu fui entrando muito em contato, e que eu gostava muito, né? Porque em casa também tinha uma costureira que ficava fazendo roupa, que minha mãe ganhava peças de roupa, de pano, das fábricas que tinham lá em Barbacena, para costurar as roupas das crianças e dos pobres, e que ela fazia aquele monte de coisa. Então, eu sempre fui muito envolvida com essa questão social, desde pequena, né? Sempre interessada nisso. E aí eu vejo assim, que mais tarde eu vou fazer sociologia, E o que era o curso interessante de é que, ciências sociais. e o interessante é que assim, me pareceria natural você ir para a sociologia por conta disso, mas não. Berenice teve uma pressão para fazer medicina, porque tinha médicos na família, que inclusive fizeram pesquisas muito importantes, mas e não tinha alguém para herdar nem o legado da pesquisa e nem a biblioteca de medicina do familiar. Mas Isso. ainda que ela tenha persistido por 2 anos para entrar na faculdade de medicina, junto com essa mãe que tem esse trabalho social, ela também conhece um professor na área de sociologia, e a partir daí é que ela envereda nesse caminho de sociologia, pedagogia social, já na faculdade, né, Berê? E vai Isso. conhecer o pessoal de Minas, lá de Juiz de Fora, e da antroposofia. Porque eu fiz a faculdade de Juiz de Fora, porque Barbacena é perto, são 2 horas. Então, a referência de uma cidade maior é Juiz de Fora. Então, assim, Belo Horizonte não significa muito para Barbacena, leste de Minas é mais, vai indo para o lado do Rio de Janeiro. Então, eu fui para Juiz de Fora fazer sociologia em função desse professor de cursinho, e lá na faculdade, depois já eu estava no segundo período, eu acho,
eu começo a conhecer esse grupo, que era o grupo da antroposofia, que estudava antroposofia. Mas a maioria deles, todos os meus amigos, eram da medicina. Tinha gente também de áreas humanas, mas a maioria era da medicina. E eu entro nesse interesse, né, de conhecer a antroposofia por esse grupo. Mas aí esse grupo levava para lá vários cursos, doutora Gudrun, Pedro Schmidt, várias pessoas foram lá para dar cursos, e eu fazia todos os cursos, porque eu estava no grupo. Aí quando foi, eu fazia as coisas que eram um pouco muito mais ligadas à medicina, porque eu não conhecia outra coisa, né? Aí quando foi no ano de 79, vem para o Brasil o casal Lex e Johanna Boss. Eu estava com 28 anos, eu já estava formando, né? Porque eu acabei com esse negócio de ficar tentando medicina. Eu fiz uns 3 anos de cursinho, então eu entrei na faculdade muito tarde. Mas aí esse casal veio com o curso da pedagogia social. E aí a doutora Guto, então, ofereceu essa possibilidade da gente fazer, né, quem não era da área da medicina e que fazia parte desse grupo. Aí nós fomos para fazer o curso, que foi na Clínica Tobias naquela época, né? Era na Clínica É, Tobias. só para colocar que às vezes as pessoas não conhecem. Quando ela fala da Clínica Tobias, ela já saiu de Minas e veio para São Paulo, né? Então, Não, por enquanto ainda não tinha mudado, né? Eu fui para São Paulo só para fazer esse curso. Mas aí na hora que eu cheguei no curso, e eu era na faculdade, eu era monitora de um professor que fazia um PhD no tema Os Peões do ABC. Foi quando foi constituído o Sindicato dos Metalúrgicos. Então eu era toda voltada para esse assunto, né, de esquerda, de sindicato, de não sei o quê, né, essa parte toda, e a gente estava meio saindo da ditadura também. Então, toda essa questão política bem voltada para a esquerda. E aí eu chego no curso da pedagogia social e ele começa a falar aquelas coisas todas, né, da trimembração social, e falando desses conceitos básicos da antroposofia, e eu ficava pensando assim, mas é isso que está faltando. E aí, de repente, eu falo assim, mas como que eu posso falar que é isso que está como? Como que eu não vou contra? Porque era uma incoerência, né, em relação a uma pessoa de extrema esquerda, politicamente. Como é que eu podia falar que era isso que estava faltando? Então ficou meio dentro de mim um pouco de um conflito, mas isso foi passando, e no ano de 80, então eu vou fazer o segundo módulo, e nesse segundo módulo eu decido mudar para São Paulo. E eu quero trabalhar com isso. Só que aí minhas portas não me foram abertas porque eu tinha acabado de formar, porque eu não tinha experiência, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, então não me foi permitido. E aí eu vou, então a doutora Gudrun falou assim, vai fazer pedagogia Waldorf. Então lá na escola, que na época chamava Escola de Higienópolis, hoje é Rudolf Steiner, tinha um curso que não era a formação do professor, era um curso para os pais, para explicar aos pais o que era essa pedagogia. Então, eu fui fazer esse curso. Então, de manhã eu fazia esse curso, que foi o ano inteiro. Depois, no ano seguinte, que começou o estágio, eu não quis, porque, na verdade, eu não queria ser professora, eu queria conhecer antroposofia. Mas eu tinha pouco dinheiro. Então, eu conversei com a doutora Guda e perguntei para ela se ela podia se eu podia fazer minhas refeições na clínica Tobias. Então, ela me ofereceu um cargo de ser secretária dela, para justificar o fato de que eu estava fazendo as refeições na clínica Tobias. Então, eu almoçava, fazia o lanche e jantava, porque lá tinha paciente internado, então tinha uma cozinha grande. E aí, com isso, eu também tinha de trabalhar. Eu trabalhava na parte da tarde lá como secretária dela. Não existia a editora antroposófica ainda. E tinha os livros, esse Ciência Oculta, esses livros básicos do Steiner, que eram feitas traduções, e depois isso era, os primeiros volumes foram impressos na própria escola, era mimeógrafo. Então eu tirava da fita cassete, né? Então minha história com datilografia,
eu tirava da fita cassete as traduções que as pessoas faziam, datilografava e depois mandava para lá, a pessoa corrigia, voltava e imprimia. Pra- Então, assim também que eu acabei lendo os livros. Não, e para quem não está acostumado com fita cassete, vocês não sabem o que é apertar Ah, pause, vai para trás, vai para frente, ouve de novo, não entende direito, dá o é, pause, enrola a fita. É, não é uma coisinha fácil, que hoje é tudo digital. Você vai para frente, não, para frente e para trás com facilidade. E tem que levar em consideração que quem às vezes fazia a tradução e gravava o áudio com sotaque, porque desse grupo que a gente está falando são pessoas que conhecem o alemão, muitas vezes são alemães, e fazem a tradução em português. Então vão falar daquele jeito fofo, um pouquinho, e a gente não compreende o que está falando ali. isso. E muitas vezes a pessoa nem conhece o português, né? Ela sabe um português mais ou menos, sabe o alemão. Era a maioria era assim. Então, essas primeiras traduções, depois que surgiu a editora, é que eles começaram a fazer uma revisão de todos esses conteúdos, porque foi muito complicado, né? Porque cada pessoa traduzia com uma palavra diferente. Então, às vezes, o mesmo conceito, em cada livro, ele era traduzido por um nome diferente. É, Aí até que a editora, a Jacira, né, Mourão, ela normatizou um vocabulário. Berê, Né? E deixa com eu isso, só te interromper um pouquinho aqui, deixa eu só falar para você o que as pessoas estão falando aqui. Você está recebendo, porque a gente vai extrapolar, gente, não tem como. Já são 8h30, a gente isso, vai passar o eu estou tempo. preocupada com isso Então também. pega mais uma xicrinha de café aí, um pão de queijo, porque vai extrapolar. Uma broa de fubá, É. Bom, a Carla Nogueira mandou aqui que ama de paixão e admira você muito, Berê, que é a sua, você foi professora dela na formação do biográfico em Juiz de Fora. É, aí tem a Eliane Abreu que fala que ela nasceu no interior da Bahia, em Inhambupe, mas que ela queria ter nascido em Minas Gerais. Ela não sabe por quê. Então, a Berê sabe por que ela queria ter nascido em Niterói. É porque a família era de Niterói e ela gostava de lá. E a Eliana ainda complementa que quando ela foi para Minas, ela sentia que ela já tinha vivido naquele local. Quem mais aqui? Pera, que agora eu me perdi. Adoraram as suas fotografias. A Eva está agradecendo você por tudo que você fez. E a Magda diz que é um exercício de paciência e perseverança esse trabalho que você fez do processo de tradução. E como a gente já está numa outra época da sua vida, eu vou tirar a fotografia aqui. Pronto, já volto eu. eu já cresci, né? Agora que você já cresceu, exatamente. E vamos agora, assim, para aquele teu período Mais para sem frente, né? Paulo. Então, aí eu estava lá, eu fui para São Paulo e eu morava na casa do Pedro Schmidt. O Pedro Schmidt foi o primeiro marido da doutora Gudrun e ele era o proprietário da fábrica Giroflex, que foi a fábrica que financiou praticamente todo Movimento. o movimento antroposófico, né? Assim, financeiramente, Clínica Tobias, Fazenda Demétria, Veleda. Então, toda essa parte financeira foi financiada com esse dinheiro da Giroflex. Eu morava na casa deles. E um dia eu fui conversar com eles, ele já não era mais casado com a doutora Gudrun, ele era casado com a Rosvita e a doutora Gudrun já era casada com o Daniel. Mas eles eram um grupo, os quatro trabalhavam muito juntos. Então, eles estavam muito preocupados e eu pensei, o que está acontecendo? Aí ele me falou que o Centro Paulo ia ser inaugurado, que não tinha ninguém para ficar, que a Karen Glass, que era a pessoa que ia vir para ficar, ainda estava na Europa, que estava fazendo um curso. Então eu falei assim, então eu posso ficar. Eu pensei uma coisa assim, 2 minutos, né? Eu moro aqui de graça, ele me oferece um monte de coisa e me ajudam bastante. Não custa nada. Aí eu fui, né? Em 81, eu fui como administradora do Centro Paulo. Aí aconteceram mil coisas que
que foi muito interessante, que eu não vou entrar em detalhe, Ah, mas porque eu para não consigo fazer precisar. o resumão. Eu consigo fazer o resumão que eu fiz. Ah, então faz o Vou resumão, fazer porque eu sou. aqui, Berê, porque não dá para passar batido isso. É, Lembra que ela falou que a mãe dela não tinha as habilidades, assim, não era uma dona de casa e que ela também não gostava muito. Pois no Centro Paulos, que para ficar por um tempo, ela ficou 6 anos no Centro Paulos, ela foi da cozinha a mestre de obras, de recepção a pagamento, de organização de sala, a recepção de alunos, ou seja, para tudo. quem conhece o Túlio, que faz alguns anos que já gerencia o Centro Paulos, a Berenice foi a primeira pessoa a fazer esse tipo de trabalho lá no Centro Paulos, a organizar absolutamente tudo, até fazer a contagem dos pedreiros, do horário extra dos pedreiros. O que tudo isso está fundamentado e está baseado, porque ela acabou não falando aqui, e talvez eu tenha passado por cima, porque ela fez o curso de contabilidade, não é isso? É, Então, ela é uma mulher dos números, ela é uma mulher do social, ela é uma mulher da organização, ou seja, tudo bem você não saber escolher o mamão, o melão, não tem problema, Berê. Pode ficar sossegada, mas que você faz acontecer, você faz acontecer. então, só uma coisa interessante, né? Porque isso foi muito. As coisas foram aparecendo, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante nisso, que quando você falou que eu não sabia cozinhar, eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. A doutora Guto me fala assim: olha, quem vai cuidar da cozinha é a Aparecida, que é a chefe de cozinha do centro da Clínica Tobias. E ela é uma pessoa muito autoritária. Você não pode deixar ela ficar sabendo que você não sabe. Disfa- Então, o que que eu Dá fazia? uma disfarçada, Berê. Dá uma disfarçada. Então, o que que eu fazia? Ela me explicou em 5 minutos como é que montava um menu. Aí eu falei assim, é assim que faz, tem de ter isso, 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 isso. E você tem de tomar cuidado, que o Centro Paulo era longe, você tem de tomar cuidado, porque de repente alguma coisa já estava para ficando estragada e tem de passar na frente. Aí você tem de fazer um remanejamento. Mas eu falei assim, como é que eu vou fazer remanejamento? Não entendo bolufas do assunto, né? Eu vou Aí trocar eu a chegava para cenoura Aparecida, pelo tomate? Como assim? é, aí eu chegava para Aparecida e eu falava assim, ô Aparecida, como é que está a geladeira? O que está acontecendo? Você acha que tem alguma coisa que precisa de passar na frente? Tem alguma coisa de ontem que sobrou que você acha que pode aproveitar? E aí eu ficava fazendo pergunta para ela, como de manhã cedo a gente, todo dia de manhã cedo, fazia uma reunião. E eu ficava fazendo as perguntas para ela, do que ela achava. Tava, E ela ia me contando. você E ela ia me apontava. contando. Acabava de me contar, eu falava assim, Aparecida, então hoje o almoço vai ser assim, 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 assim. Falava para ela tudo que ela tinha falado. E ela achava que eu estava totalmente Por- dentro do assunto, compreendendo, entendendo e sabendo tudo. Eu aprendi com ela. Então, isso só para ter uma ideia do que passou, e assim que eu fui aprendendo, né? E também a atividade artística que eu aprendi com a Dona Eda, ajudando a ela a montar sala e etc. Várias coisas assim, eu fui aprendendo meio, eu falo assim, eu aprendi por tabela. Então, eu fico lá no Centro Paulo 6 anos, depois eu saio do Centro Paulo e vou trabalhar com Rômulo e Gerardo, que são dois médicos, né, no consultório particular, e aí a gente começa a fazer curso para clientes. Então, o Gerardo ele queria fazer o curso para o cliente para explicar o que, que era dentro da antroposofia, dentro da medicina, e aí eu montava grupo, eu fazia tudo dentro como faz na pedagogia social, né? E porque aí, quando chegava o paciente na consulta, ele já estava sabendo antecipadamente o que, que era, e aí ele podia se dedicar mais àquele caso em si, né? Então, isso aconteceu, aí eu entro nesse movimento que eu misturo um pouco a pedagogia social com esse caminho que já era biográfico, e também eu comecei a ajudar a Gudrun, que ainda não tinha Artemisia, não tinha formação, não tinha nada. Mas ela fazia no Centro Paulo as formações, os desintoxicação, e ela fazia na Clínica Tobias o trabalho de grupo normal, né?
Então, eu ajudava ela antes de existir a formação. Quando veio a formação, ela me convidou, porque esse primeiro grupo um foi um grupo muito mais de pessoas convidadas. Então, ela me convidou para fazer, eu não queria, porque o Gustavo era pequeno. E nesse meio de caminho também eu tive uma outra gravidez, né? É, aqui já estava morando aqui em Belo Horizonte com um outro companheiro que não era o pai do meu filho mais velho, né? Eu já tinha separado dele. Eu tive uma gravidez gemilar que eu perdi, eu tive eclâmpsia e eu fiquei em coma. Né? Eu fiquei 8 horas em coma profunda e aí eu perdi, né? Essa gravidez. Então eu estava assim, eu estava ainda terminando esse processo. O Gustavo tinha 3 anos. Eu não queria muito fazer essa formação, não, porque eu tinha de ir para São Paulo, era todo um movimento que eu não estava pensando. Mas ele insistiu e eu peguei e fui. E aí foi o caminho que eu achei, né? Acho que foi a grande coisa. O doutor Agudo sempre está me dando empurrão, né? Ela sempre teve esse movimento. Mas você também sempre faz a pergunta, que a gente não tem como colocar todos os detalhes, mas a Berenice pergunta, ela se oferece também. Então, ela tem um movimento proativo em direção ao caminho e aquilo que você quer percorrer. Você vai atrás, né? De uma certa E, maneira, sim. e assim, vamos colocar de novo, se a gente lembrar no início que ela falou das questões, eu vou puxar isso de novo. É, ela teve a gravidez do Gustavo, mas também teve um problema nessa gravidez. Ela tinha um sonho de ter um parto, o que a gente chama de parto humanizado hoje, mas não teve condição de ter esse parto. E mais para frente, quando ela tem a gravidez das gêmeas, ela acaba perdendo, entra nesse processo de coma também, passa por uma dificuldade muito grande. E você trouxe no finalzinho do seu relato, Berê, uma coisa que eu achei bonita, que com a perda dessa gravidez das gêmeas, a Berê compra um pedaço de terra e de uma certa forma começa a dedicar esse amor maternal, tá certo? Falar desse jeito? Foi uma substituição, né? Eu falei assim, agora eu vou cuidar da terra, já que eu não tenho como cuidar dos filhos, que eu não podia mais, né? Tive de fazer não Um podia mais procedimento. engravidar. Então, eu falei assim, então agora eu vou cuidar da terra. Aí eu comprei essa terra com a intenção de fazer agricultura biodinâmica ou alguma coisa assim mais natural. Que eu faço mais ou menos, né? Tenho feito. Então, bom, então assim, e daí nesse curso, participando do primeiro curso, gente, ela é uma das primeiras pessoas a fazer a formação em aconselhamento biográfico. Ela está na turma 1, eu fui da turma 12. Olha o legado e olha a distância que tem entre uma coisa e outra. E ela passa mal em um dos módulos e volta para Muito Belo. feriado. E aí, o que que a gente descobre? Então, eu passo mal, começo a passar mal, e era o modo luciferiário, aquele negócio todo, é o tema, é isso, aquilo, e então, aí quando eu chego aqui, eu tô com uma prisão de ventre muito grande, começo a vomitar preto, que eu não sabia que era isso, e de repente eu tô com câncer de intestino. Então, eu faço uma cirurgia de urgência, já estava no último estágio, esse câncer, a minha sorte foi que ele deu para dentro das luzes, então ele não espalhou, porque ele ficou preso, né, dentro do intestino. E eu faço a cirurgia, as paredes estão limpas. Eu faço 1 ano de quimioterapia 2 vezes por semana. Fiquei um lixo de bagaço. E eu tinha uma expectativa muito grande que o doutor Calix, que era o meu médico, que ele me falasse assim: não, não precisa fazer quimioterapia, não, porque você vai fazer o trabalho com a antroposofia. Mas ele me fala assim: a única coisa que mata uma célula cancerosa é a quimioterapia, você tem de fazer. Então, eu fazia esse trabalho com a quimioterapia e fazia um trabalho paralelo da antroposofia com visco, com injetável visco, que eu tomei 5 anos. E aí eu me dei alta que eu não aguentava mais tomar injeção. Nossa. De...
Aí foram 5 anos. O primeiro ano, acho que foram 2 anos, era todo dia, depois passa a ser dia sim, dia não, e aí vai espaçando até fazer uma série mais, um espaço maior, né? Mas aí, depois de que passa isso tudo, então isso é uma coisa também que eu vi que a Heloísa falou lá no Rio de Janeiro, né? Eu começo a pensar, por que que não, por que que as formações precisam ser em São Paulo? Por que que a gente não pode trazer as formações para outros lugares? Então, eu começo a fazer um movimento de trazer as formações para Minas. Então, junto com os médicos, eu ajudo e apoio na formação da medicina. Depois a gente traz a pedagogia social, a gente traz a pedagogia Waldorf, que no começo, aí nessa época eu era presidente da associação mantenedora de uma escola Waldorf aqui. Então, eu trago a pedagogia Waldorf, que foi uma parceria com o Instituto Elo, e depois aí veio uma agricultura, que foi pouco tempo, a pedagogia social também foi pouco tempo, e assim foram vindo as formações, né? Então, trabalhando com toda essa possibilidade de trazer as formações para cá. E nisso, quando nós terminamos o curso, nós criamos um grupo que chamava Grupo Mineiro de Biografia. Olha Eram como eles todos os são mineiros. regionais, né? Olha como eles são regionais. Bairrista total, né? Total. Então a gente trouxe esse grupo e nós trabalhávamos muito, a gente fazia workshop, várias coisas. E aí nós pensamos, por que nós não trazemos a formação da biografia para Minas? Então, com esse grupo, nós começamos a fazer uma estruturação e um trabalho, e conversar com a doutora Gudrun, conversar com o grupo que estava levando a formação aí em São Paulo, né? Só que na hora mesmo de trazer para cá, esse grupo todo, cada pessoa, as pessoas tinham outras questões, e ficou a Angélica e eu. Então, nós duas decidimos, então vamos levar. Então, a gente investiu nisso, levamos a formação, que é a Escola de Minas, né? Isso foi em 2005, eu estava com 54 anos. Então, trouxemos a Escola de Minas, eu fiquei na Escola de Minas quase uns 10 anos, eu acho. E depois desse grupo, no grupo 3 da Escola de Minas, uma aluna da Argentina começou a pensar que seria da possibilidade de levar para lá, porque na América do Sul só tem o Brasil, mas assim, de língua espanhola não tem nenhuma formação, nenhuma escola. Então, junto com ela, nós começamos a fazer um movimento, um trabalho, ela me convidou de levar a escola para Buenos Aires. Então, no ano de 2016, 2015, 2016, né, final de 2015, início de 2016, nós levamos a escola para Buenos A Aires, Eleusis. Eleusis, é. Aí eu fiquei como coordenadora pedagógica, né, porque aí a responsabilidade pedagógica da escola toda, ela ficou mais na estrutura organizacional, né, que eu ajudava também, porque tinha toda a experiência da Escola de Minas também, e de outras coisas que a pedagogia social trabalha com organização, né? Durante um tempo eu tive uma consultoria de empresa, que era a Ética Consultoria, que a gente trabalhava com empresa dentro da pedagogia social. Então, a Eleusis, que já está agora no grupo 3 e no grupo 4, então esse grupo 1 já está formado, o grupo 2 está formando agora, Uhum. e aí está caminhando, né? E agora a Eleusis também está passando por um processo de que já está formando uma equipe de lá, Já está que lá tem uma conseguindo questão, passar a sucessão, né? Já vai já tá, deixar na mão de outras pessoas. Berê, é, a gente já extrapolou aqui. Daqui a e, pouco o Instagram vai cortar, porque só dá uma é, hora. não. Eu Então é isso. Aí agora eu estou nesse momento, né, assim, fechando, só para fechar, eu estou nesse momento que eu estou pensando em cursos livres, estou pensando em talvez escrever alguma coisa, então estou no momento de, vamos ver como é que vai ser, eu faço 70 esse ano, né? tá livre Então a quarta idade. estou livre agora e vou ficar mais livre ainda depois que eu tomar a vacina. Sim, 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 sim. Logo, logo. Vai chegar, Logo, logo, Deus queira. Deus queira. E aí eu acho que é aberta para novos caminhos.
Olha, Berê, é assim, gente, é difícil. Hoje eu realmente me senti muito desafiada e com muitos dedos, porque tem muitos detalhes da história da Berê que a gente não conseguiu colocar aqui, mesmo extrapolando o tempo, né? Então, a Berê agora, quem sabe, também se prepara para ser avó, porque o Gustavo está com 34 anos, está se preparando para casar, tá indo fazer, constituir a família dele. Essa mulher fez um monte de coisa na área é, de consultoria, junto com o Elcio Padrão, que foi o sócio dela na ética, e é uma pessoa que conhece todo mundo da antroposofia. Assim, quem a Berê não conhece, conhece a Berenice. Então, infelizmente, com esse tempo que a gente. Olha, já estão pedindo para fazer a live parte 2, Berenice. A Maísa escreveu que você é uma semeadora de vidas, que com você, a Tânia Matos está falando que com você deveria ter vários capítulos, Berê. Então, tá ficando a dica aqui da Tânia Matos para fazer isso. Mas eu acho que hoje a gente recebeu, e nós vamos receber ao longo desse semestre, sim, uma das pessoas que é de fundamental importância para a antroposofia no Brasil e para o aconselhamento biográfico em especial. Em especial por quê? Porque Berenice, de semente, hoje ela gera frutos. Eu posso me considerar um fruto da Berenice a partir do aconselhamento biográfico. Todos nós que passamos pelo aconselhamento biográfico, de alguma forma, temos que carregar a Berenice e honrar a Berenice. Então, em nome da Associação Biográfica, Berê, e tenho certeza que de todas essas pessoas que estão te assistindo aqui agora e que vão te assistir depois, eu quero deixar o nosso muito obrigada, porque, se você me permite, a Berê de pequenininha passava por bullying. Então as pessoas chamavam ela, as crianças, né, de macarrão da Santa Casa, porque era branca e sem sal. Ela tinha vergonha dessa pele linda, branquinha que ela tem, pensa. Chamavam de zarolha, de quatro olhos, falavam de devagar, quase parando, e de marcha ré. Puxa vida, que essas crianças, se elas se lembrarem daquilo que um dia elas chamaram você, se elas tivessem a oportunidade de ver a mulher na qual você se transformou e tudo o que você está deixando e que você ainda vai deixar para todos nós, para ver como de uma suposta fragilidade nasce a força desse leão que constitui e que compartilha com a gente tanta coisa. Então, Berê, E eu sou leão ascendente de Áries. não tinha como, né? Podia. Agora abriu tudo Está também. explicado? O Daniel, marido da Gudrun, fala o seguinte: fala assim, você é um leão manso porque é fleumática, mas não pode passar a mão no sentido contrário da juba, que a coisa. Bom, Berê, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para gente encerrar? Então, eu quero agradecer muito, né? Eu quero pedir desculpa por ter ficado tão longo também. E uma coisa que faltou de falar foi essa transformação da ABAB, né? Que quando eu fui presidente da ABAB, eu modifiquei o objetivo da ABAB, que era uma associação mantenedora da Escola de São Paulo, para ser uma associação mantenedora que acompanha os aconselhadores biográficos, né, para ser para o profissional. Então, todo esse caminho que a gente foi desenvolvendo e que agora você também, assim, está de uma maneira maravilhosa, também valorizando o profissional, né, o profissional da área. Então, é isso. Eu quero agradecer muito pelo convite seu e por essa oportunidade. E agradecer a todos que estavam aqui presentes. Berê, muito obrigada, muito obrigada. E pessoal, semana que vem teremos mais um dedo de prosa e
Compartilhem esse vídeo. Quem não assistiu, que assista a próxima, porque aqui a gente tem a história registrada dessa nossa profissão, desse nosso ofício, que é o aconselhamento biográfico, a partir de uma das vozes mais importantes deste âmbito. Berê, Obrigada. muito obrigada. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau.